Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Boa Vista 0, Sporting 2. Foi justa, mas difícil a vitória do Sporting sobre o Boa Vista no Bessa, numa partida em que os Leões se adiantaram com naturalidade, mas que depois tiveram que gerir em contra-ataque devido à dificuldade que tiveram sempre para superar a pressão adiantada da equipa da casa. Naquele que foi o jogo mais fraco de Gyökeres, raramente encontrado pela equipa, os Leões tiveram um bom Geni Catamo na primeira metade e depois um Pedro Gonçalves em versão resolutiva, como formas de sacudir o sofrimento por que chegaram a passar. O jogo foi marcado pelo acerto boavisteiro no condicionamento da saída de bola leonina, pela capacidade dos seus médios para ganharem os duelos quando a bola vinha dentro, depois de sair por fora, ainda que seja igualmente verdade que a equipa de Petit se mostrou sempre muito mais forte sem bola do que com ela. Olhando para as estatísticas do jogo, apesar do aperto que o Boa Vista deu ao Sporting, sobretudo na segunda parte, as diferenças são marcadas a favor dos Leões. Acabou em 15-7 em remates, 28-5 em ações na área adversária e 2,1 a 0,6 no índice de golos esperados, isto tudo em números da Goal Point. A primeira parte foi marcada pela inversão de polaridade ofensiva do Sporting, com Geni Catamo a jogar a ala direito, a fazer aquilo que Nuno Santos costuma fazer à esquerda, onde hoje estava Mateus Reis. Explicarei melhor daqui a bocado quando fizer a fotografia tática do jogo. Foi quase sempre por ali, pela direita, que os Leões desequilibraram, num tempo inicial em que a iniciativa ainda foi, sobretudo, verde e branca. Foi Geni que criou perigo, num remate aos 8 minutos, e depois num cruzamento aos 11, que ninguém desviou para o fundo da baliza. Tal como foi ele que marcou aos 37, após um cruzamento de Mateus Reis, em que beneficiou do arrastamento feito por Marcos Edwards para dentro a Filipe Ferreira. Na segunda parte, o Boa Vista subiu a zona de pressão e o Sporting sentiu mais dificuldades para se implantar no meio-campo ofensivo. Mas a verdade é que, entre um remate de Bozenic ao minuto 16 e o golo anulado ao mesmo atacante eslovaco por fora de jogo ao minuto 76, os achadrezados nunca puseram em perigo António Adán. E quando conseguiram iludir aquela primeira zona de pressão e se libertavam para o contra-ataque, eram os Leões que ameaçavam o 2-0. Edwards perdeu o golo aos 53, Pedro Gonçalves acertou no poste aos 85 e, depois de uma recuperação de Yulman, marcou mesmo o segundo golo de calcanhar após cruzamento de Esgaio. O jogo acabava ali, com uma vitória justa do Sporting, mas dificuldades que a equipa de Amorim ainda não tinha encontrado nesta liga, por exemplo, para meter Gyökeres no jogo, a ponto de o sueco ter sido substituído em jogo do clube pela primeira vez desde março de 2022. Vamos então à fotografia tática do Boa Vista Sporting de hoje. O Boa Vista fez duas alterações ao 11 que tinha ganho por 3-1 ao Oliveirense em partida da Taça de Portugal. Voltou o defesa central Abascal para o sacrifício de Sassou e, depois de se ter magoado no treino de hoje de manhã, não pôde jogar o lateral esquerdo Bruno Onyemaeshi, entrando em sua vez Filipe Ferreira. Quanto ao Sporting, também duas alterações relativamente à equipa que empatou uma bola na Polónia com o Rakov na última quinta-feira. Adán voltou aos postos, em substituição de Franco Israel, e no lado direito da defesa saiu Ricardo Gaio para a entrada de Geni Catamo, que, lá está, veio inverter a tal polaridade ofensiva do Sporting, que geralmente se faz com inclinação para a esquerda e hoje se fez com inclinação para a direita. Mas isto significou o quê? Boa Vista no seu habitual 4-3-3, com João Gonçalves na baliza, depois uma linha de 4, Salvador Agra é ainda o lateral direito, em função da ausência de Malheiro. Os centrais foram Shidozi e Abascal e quem apareceu em vez de Bruno na lateral esquerda foi Filipe Ferreira. Depois, Seba Pérez era o médio mais recuado, tendo à frente dele Makuta como interior direito e Reizinho como interior esquerdo. Na ponta direita estava o japonês Wazai, na ponta esquerda Tiago Moraes e o ponta de lança era Bozenic. Ora, em situação defensiva, o Boa Vista adiantava sempre Makuta, opondo uma primeira linha de 4 à habitual saída a 3 do Sporting, o que veio a criar inúmeras dificuldades ao Sporting neste momento,
tinha muitas vezes que baixar os dois laterais, ou pelo menos um dos laterais, o Mateus Reis, porque Jani Katam se projetava mais, e isto forçava também a que Morita e Yulman, dos dois médios, fossem mais difíceis de encontrar e fosse também mais difícil ao Sporting fazer a ligação por dentro, porque aí aparecia sempre uma pressão mais forte depois dos outros dois médios do Boa Vista, Seba Pérez e Reizinho. Portanto, o Sporting organizado no seu habitual 3-4-3, mas com a nuance da polaridade de se ter invertido da esquerda para a direita. O que é que o Sporting costuma fazer? Ada na baliza, depois a habitual linha de 3 atrás, Diomande Coates e Gonçalo Inácio. Em vez de estar Jogaio à direita e Nuno Santos à esquerda, hoje apareceu Jani Catamo à direita e Mateus Reis à esquerda. O que é que isto provoca? Que, enquanto em condições normais o Sporting começa a defender a 4 na frente, adiantando Nuno Santos, o ala esquerdo, desta vez continuava a defender a 4 na frente, mas adiantava Jani Catamo, o ala direito. E era Mateus Reis quem ficava para fechar como defesa esquerdo, quando normalmente é Jogaio quem fica para fechar como defesa direito. Isto significa que o Sporting começava sempre a defender em 4-2-4, mas não foi uma novidade extraordinária do jogo de hoje. Já costuma ser assim, só que geralmente inclinado para o outro lado. Linha de 3, portanto, Diomande Coates Inácio, Jani Catamo à direita, Mateus Reis à esquerda, Yulman de Morita os dois médios, e depois no apoio direto a Gyökeres, Edwards e Pedro Gonçalves. Mas, já o expliquei, muita dificuldade do Sporting para conseguir ligar o jogo dentro, não só por causa da pressão do Boa Vista, mas também da irregularidade do relevado, que várias vezes forçou perdas de bola de parte a parte. Depois, mexidas nas equipas. Não mudou muita coisa da primeira para a segunda parte. A única coisa que se notou foi que o Boa Vista subiu a linha de pressão e veio tentar condicionar ainda mais a saída de bola do Sporting, mas foi depois Petit o primeiro a mexer no xadrez. E neste caso, literalmente. Porque tirou Tiago Moraes, que já estava condicionado com cartão amarelo, fez entrar Bruno Lourenço. Bruno Lourenço passou a jogar do lado direito, onde estava o japonês Masai, e este passou para o lado esquerdo. Bruno Lourenço foi uma boa adição à equipa do Boa Vista. Mais à frente, ao minuto 69, Petit trocou Makuta por Berna, sendo que Berna foi colocar-se como extremo esquerdo e foi o japonês Masai quem veio jogar para as costas do ponta de lança, Bozenic. Mais à frente ainda, ao minuto 75, saíram então Masai para a entrada de Martim Tavares, assumindo o Boa Vista uma dupla de pontas de lança, embora com o jovem Martim Tavares um pouco atrás de Bozenic, e trocou ainda Filipe Ferreira por Luís Santos, um destro que veio dar alguma saída de bola também do ponto de vista ofensivo à equipa pelo corredor esquerdo. E o Sporting? Bom, o Sporting mexeu pela primeira vez ao minuto 69, quando trocou Coates, provavelmente com algum problema físico, por Sant Just. E foi Diomande, que até aí tinha sido quase defesa direito. Porquê? Porque Jani Catamo estava projetado na direita e era ele quem encostava à linha para tentar controlar Tiago Moraes. Diomande passou a central do meio, ficando então Sant Just a jogar por ali, na altura, para controlar o japonês Masai, que era ele quem estava naquela posição. Mais à frente, ao minuto 74, trocou os dois laterais, o Ruben Amorim, fazendo sair não Jani Catamo, que passou para a frente, para o ataque, mas Marcos Edwards e Mateus Reis. O que é que isto significou? Nuno Santos foi colocar-se como ala esquerdo e Ricardo Jogaio como ala direito, subindo na altura Jani Catamo para o ataque, mas o Sporting assumiu então, a partir desse momento, a linha de 5, estava em dificuldades, estava a ganhar por 1-0 e era preciso juntar forças para controlar a equipa do Boa Vista. Antes do final, ainda mais duas trocas, as trocas de Gyökeres e Jani Catamo por Paulinho, que foi para a ponta de lança onde estava o sueco, e Trincão, que foi para o lado direito do ataque onde estava o moçambicano. O jogo foi sempre muito rasgado, com muitos duelos, quase sempre favoráveis à equipa do Boa Vista, mais decisiva nas situações de duelo, mas ainda assim as exibições mais positivas foram vistas do lado do Sporting. No Boa Vista esteve bem Shidozi, estiveram bem Shidozi e Abascal no controlo a Gyökeres, embora grande parte do mérito seja ou tenha passado pela forma como o Boa Vista conseguia controlar a forma como o sueco era abastecido. De resto, Makuta sempre forte na
na pressão também, a juntar à frente, mas Bozenic sempre à procura das diagonais. Ele tentava quase sempre passar à frente de Coates para ir ganhar as costas, seja do central direito, Diomande, seja do central esquerdo, Gonçalo Inácio. Na primeira parte ainda conseguiu fazê-lo 2 vezes, uma delas com finalização perigosa, mas ainda assim, quem trouxe novidade à equipa foi Bruno Lourenço, que já tinha sido o herói do Boa Vista Sporting do ano passado, com 2 golos, e desta vez acabou por fazer o cruzamento para o golo anulado ao Bozenic, mas mexeu bastante a partir do corredor direito com o ataque da equipa achadraçada. Melhores no Sporting, Diomande, sempre bem a controlar o corredor direito, a fazer quase ali um misto entre defesa lateral direito e defesa central. Acabou como central do meio, depois da saída de Coates, e não abanou nessa missão. Jenny Catamo foi o principal destaque da primeira parte. Era quase sempre do pé esquerdo dele e da forma como ele saía em 1 para 1 pelo corredor direito, que a equipa do Sporting conseguia eludir a pressão e chegar com perigo à frente. E na segunda parte, quem mais se destacou, e do meu ponto de vista acabou por ser o herói do jogo, foi Pedro Gonçalves. Sempre importante no meio-jogo, era quase sempre através dele que a equipa conseguia ligar na zona das entrelinhas, e depois o golo que ele marcou para resolver de vez a partida é uma verdadeira masterpiece. Um toque de calcanhar, depois de, sentado no chão, ter acertado no poste da baliza de João Gonçalves. A bola vai ao corredor direito, o Boa Vista tenta sair, Yulman recupera, Jogaio cruza, e com Shidozi em cima, Pedro Gonçalves dá-lhe de calcanhar, fazendo a bola entrar no poste mais distante. Foi um golaço que acabou por resolver de vez a partida. Faltavam, na altura, 5 minutos para acabar o jogo. Quase sempre acertado no plano disciplinar, a arbitragem de Nuno Almeida haverá apenas a apontar eventualmente um erro que poderia ter sido o segundo cartão amarelo para Shidozi, quando derrubou Pedro Gonçalves e o impediu de sair em contra-ataque ao minuto 81. Mas, sendo um segundo cartão amarelo, eu digo aquilo que digo sempre. Acho que os árbitros, uma coisa é mostrarem um cartão amarelo, outra coisa é mostrarem um segundo cartão amarelo. Eu entendo sempre melhor alguma parcimónia na altura de expulsar um jogador, e por isso mesmo não condeno a decisão tomada por Nuno Almeida. Há um lance polémico em toda a partida, que é ao minuto 62. Há um livre marcado a partir do lado direito do ataque do Boa Vista, e à entrada da área do Sporting há 2 ou 3 faltas simultâneas. Yulman agarra a camisola de Makuta, que estava a tentar correr na profundidade para receber um primeiro toque à partida de um colega. Abascal dá um encontrão em Gyökeres e dá depois uma cotovelada na cara de Yulman. Optou, neste caso, Nuno Almeida, com tanta falta simultânea, por fazer aquilo que geralmente os árbitros fazem, que é defender-se e marcar uma falta ofensiva. Poderia ter decidido para qualquer dos lados. Ali era impossível estar a decretar qual foi a primeira falta e qual foi a falta verdadeiramente mais impactante e mais significativa. Aceito, portanto, a decisão de Nuno Almeida. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30,